Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. E aí a gente comprova mais uma vez a maravilhosa interferência do mundo espiritual. Há 3 semanas atrás estávamos aqui fazendo a questão 344 e na ocasião, inocentemente, eu pensei, 345, que é mais difícil, vai ficar para outro. E aí, eu não esperava que a espiritualidade ia colocar um seminário dos Gêmeos e a palestra da Andréia. E aí, sobra 345 para esse que vos fala, né? Então, vamos lá. Mas antes, eu convido a todos a elevarem o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de nossa reunião eles nos possam abençoar, fortalecer, amparar, nos auxiliar no entendimento das realidades da doutrina e, principalmente, para que tenhamos a força de colocá-las em prática em nossa existência, para continuarmos caminhando rumo a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, continuando, o subitem desse capítulo, a união da alma e do corpo, aborto, né? Semana passada vimos, só recapitulando, em que momento a alma se une ao corpo. E aí, rapidamente, tá, gente? Há uma diferença entre fecundação e concepção. Tá? Fecundação, no momento que o núcleo do espermatozoide se une ao núcleo do óvulo, formando a célula ovo ou zigoto. O aspecto orgânico, o aspecto físico. Concepção, o momento em que o espírito se liga ao novo corpo, que é exatamente nesse momento da fecundação, que é vinculado ao aspecto espiritual, tá? Então, o espírito se liga ao corpo no momento da fecundação. Conforme a ciência nos orienta, mais ou menos, aproximadamente 4 a 5 horas após a relação sexual, tá? Então, a partir daí, a gente parte para a questão 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse período, o espírito poderia renunciar ao corpo designado? Então, vamos lá. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Momento da concepção, momento que o espírito se liga à célula ovo ou zigoto, tá? Isso é definitivo? A união definitiva, no sentido de que nenhum outro espírito poderá substituir, deve ser designado por aquele corpo. Mas como os laços que o unem são muito frágeis, fáceis de se romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito. Se este recusar diante da prova que escolheu, recuar diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. Então vamos com calma. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? A gente precisa entender, aqui Kardec usa um termo, cadê o termo que ele usa aqui? Peraí. O corpo, o espírito designado para aquele corpo. Quer dizer, dá uma impressão que o espírito, o corpo está pronto e alguém
designa o espírito para aquele corpo. Na verdade, a gente precisa compreender que século XIX, a linguagem, o desenvolvimento da biologia ainda não era tão grande assim. Conceitos que hoje todo mundo conhece, na época era inexistente. Então, na verdade, não é o corpo pronto que o espírito vem e se liga, até porque ele se liga no momento da fecundação, da concepção, tá? Como a gente comentou no nosso último encontro, o perispírito faz a ligação entre o corpo, o espírito e o corpo, certo? E vai se ligando, vai se ligando à medida que o espírito vai se dividindo, o corpo vai se dividindo, né? Então, tem a célula ovo-zigoto, ela vai se dividindo e cada divisão, o espírito se liga àquela célula nova, tá? Então, nós hoje temos em torno de 10 trilhões de ligações com o corpo físico, tá? Através do perispírito. Então, o perispírito faz essa ligação e, através dessa ligação, ele vai inconscientemente moldando o novo corpo. Tá? Então, o que molda um novo corpo... Opa! Os mosquitinhos querem aprender também. Espera aí, deixa eu... Deu? Ah, beleza. Então, a partir daí, o espírito, através do perispírito, vai moldando o novo corpo. Por isso que o professor Herculano Pires e o professor Hernani Guimarães Andrade chamam o perispírito de modelo organizador biológico, tá? Então, não é um corpo pronto que é designado a determinado espírito. O próprio espírito vai moldando a forma do corpo. Por que Kardec coloca assim? Por falta de definições mais fáceis, tá? Mais claras à época, que não tinha. Então, vamos lá. A união definitiva no sentido de que nenhum outro espírito poderá substituir o que está designado para aquele corpo. Uma vez ligado o espírito ao novo corpo, célula ovo ou zigoto, não tem condições de um outro espírito se unir àquele óvulo fecundado, tá? Não existe a possibilidade. Ah, mas em caso de gêmeos univitelinos, são dois espíritos e o óvulo, ele se divide. Não há condições dele se ligar a um óvulo só. Tá? Tudo certo? Então vamos continuar. A partir daí, ele vai imprimindo na formação do corpo novo, o feto, as suas impressões, e a partir daí ele vai se moldando conforme a necessidade do espírito, conforme o seu perispírito. Por exemplo, o perispírito, ele tem uma característica de ser moldado conforme as nossas ações. Então, se eu erro, isso marca o meu perispírito. Se eu acerto, eu retifico o meu perispírito. Então, vamos supor que eu tenho uma determinada marca na região do coração. Por um acidente que eu tive, um tiro que eu dei no coração, ou uma coisa não tão séria, mas o hábito constante de ter emoções desequilibradas, isso altera o meu perispírito na região cardíaca, que muitos chamam de... A doutrina espírita chama de centro de energia.
Mas a maioria dos espíritas chamam de chakra, tá? Mas é centro de energia. Isso fica desregulado. Como o perispírito que molda o novo corpo, no momento que chega para a formação do coração, está desregulado, o coração é formado com deficiência. E o indivíduo nasce com problemas cardíacos congênitos, com problema cardíaco de nascença, tá? Então, não é um corpo feito, pronto para que o espírito reencarne. Isso foi colocado por uma falta de definição melhor da biologia naquela época. Como a doutrina é progressista, não no sentido pejorativo ou político da palavra, mas no sentido que ela está em constante processo de evolução, segundo a ciência, a gente admite que o espírito, através do perispírito, que forma um novo corpo, tá? Então, já que ele não pode ser substituído, entra a segunda questão. Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar ao corpo designado? O espírito se ligou ao novo corpo no momento da fecundação. Ele tem como renunciar a isso? Voltar ao mundo espiritual e abandonar aquele corpo? Tem. Por quê? Mas... Opa! Deixa eu abrir aqui. Mas como os laços que o unem são muito frágeis, fracos. Por quê? Porque o perispírito está iniciando o processo de ligação. Ou seja, opa, tá difícil hoje, hein? Aqui até as porvinhas são espiritualizadas. Quer assistir? Né? Como o início das ligações ainda está sendo feita, o perispírito ainda está muito frágil nas suas ligações. São as primeiras ligações com o corpo físico. O corpo físico, nesse momento, é um aglomerado de células, tá? Então, ficam muito frágeis, fáceis de se romper. Pode ser rompido pela vontade do espírito, se este recuar diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. Então, vamos recapitular isso. A ligação ainda é um aglomerado de células. O processo está em desenvolvimento. Há algumas semanas de gravidez, alguns poucos meses de gravidez, os laços estão ligados, mas estão muito frágeis, não estão fortalecidos ainda. O espírito pode ficar com medo da reencarnação. E por essa força do medo, ele consegue romper esses laços. Rompeu o laço, ele volta para o mundo espiritual, e o corpo, o feto, que era alimentado e organizado no seu desenvolvimento através do espírito, desencarna. E aí ocorre o aborto espontâneo, ou aborto natural. Tá? Professor Sérgio Felipe de Oliveira, que é muito conhecido pelo seu estudo da glândula pineal, ele diz que há uma questão muito interessante de estudo, que há uma organização no processo de desenvolvimento do feto. Primeiro, é o sistema nervoso central que é formado, a coluna vertebral. E a partir daí ela vai formando o cérebro, coração, os órgãos, né? E aí ele consegue descobrir exatamente quando que o espírito se libertou do corpo. Porque até, vamos imaginar, o coração está sendo formado os ventrículos. Em dado momento,
as células que estão formando de forma ordenada os ventrículos, o coração, começam a se multiplicar de forma desordenada e acabam não formando mais nada. Então, é nesse momento que o espírito se afasta do corpo. O corpo pede a orientação do espírito e acaba formando, pela multiplicação celular desordenada, um corpo que não vai sobreviver. Entende? Então, isso acaba com o tormento das mães que acham que tem culpa no processo de aborto espontâneo. Não tem culpa nenhuma. O processo de aborto... Oi? É. É, então. Mas é por isso. Então, pode ter sido ele mesmo. É. Por quê? O espírito, ele se prepara no mundo espiritual por anos, às vezes, para se reencarnar. Ele prepara todo o plano encarnatório junto com os seus orientadores espirituais. No momento da reencarnação, ele pensa, eu não vou dar conta. Eu estou com medo. Se eu vim, eu não vou conseguir. E esse pensamento faz com que ele quebre os laços que o ligam ao feto e ele desencarna. Ao aborto espontâneo, ele volta para o mundo espiritual e muitas vezes ele redefine a trajetória dele, se fortalece na ideia e volta com o mesmo casal, às vezes. Na maioria das vezes. Né? Então, é muito comum isso. Agora, apenas abrindo um parênteses aqui, deixa eu ver. Apenas abrindo um parênteses aqui, não é o único motivo do aborto espontâneo, tá? Não é o único motivo. Há um outro motivo também. O espírito, ele reencarna para cumprir uma missão, certo? Cada um tem uma missão diferente. E para isso, ele tem um tempo. Então, para uns é um século, para outros 80 anos, 50 anos, 30 anos. E para alguns tipos de missão, para alguns tipos de tarefa, é algumas semanas, alguns meses de gestação. Algo que ficou faltando, pouca coisa. Ele reencarna, passa por esse período de algumas semanas, alguns meses, cumpriu, ele se liberta do corpo físico e há o processo de morte do feto e o aborto espontâneo. Não é culpa dos pais. É um processo terminado do próprio espírito. E muitas vezes, cumprindo essa tarefa, ele volta com a mesma família. Agora já liberto daquela dificuldade que ele tinha anteriormente. Tá? Aconteceu comigo alguns anos atrás, uns bons anos atrás. Eu terminei uma palestra e o casal veio conversar comigo me colocando a seguinte situação. Eles estavam grávidos. Só que no segundo para o terceiro mês de gravidez, o médico disse que o feto não ia sobreviver. Que a formação estava sendo... Havia uma má formação. E não ia sobreviver, e ele orientava o aborto. E aí eles vieram com essa dúvida para mim, abortamos ou não? Olha que situação. E aí eu pedi ajuda dos universitários. Por favor, me ajuda aqui, né? O que eu vou fazer? E aí eu falei para eles exatamente assim, olha, tem um espírito ligado aí? Tem. Mas ele veio para esse período. Ele tinha alguma coisa a resolver que esse período já resolveu. Então, mantenha a gravidez, mas no momento em que o médico disser
não tem mais tempo, não tem mais jeito, vai colocar em risco a vida da mãe, aí vocês preparam o procedimento de aborto. Ah, mas não é aborto. É aborto. Mas há só um motivo para que o aborto seja permitido, segundo a lei divina. Toda vez que a gravidez colocar em risco a vida da mãe, o Espírito São Luís diz, é preferível manter a vida da mãe do que a vida do recém-nascido. Ele está no início, a mãe já está no meio do curso da sua vida. Né? E assim eles fizeram. Quando o médico chega a eles e fala, olha, agora não tem mais jeito, né? Aí eles fizeram o procedimento, mas fizeram algo muito bonito, porque eles já conversavam com o filho, ou com a filha. E aí fizeram uma reuniãozinha de evangelho no lar e conversaram e falaram do amor, do carinho, da gratidão, né? E aí fizeram o processo. Meses depois, o Espírito se manifesta na nossa reunião mediúnica, dizendo da gratidão que tinha pelos pais, por ter ajudado ele a cumprir esse período que ele precisava passar. Olha que coisa bonita. Né? Então, a doutrina espírita, ela mostra uma face de Deus que não é a justiça, é a misericórdia. E as pessoas olham Deus com os olhos do Antigo Testamento. Escreveu, não leu, o pau comeu, castiga, qualquer coisa vai para o inferno. Não. Misericórdia. Misericórdia, amor. Né? Então, há essa possibilidade. O espírito cumpriu a sua tarefa de algumas semanas, alguns meses, retorna para o mundo espiritual e, naturalmente, o corpo, sem a influência do espírito, acaba desencarnando e ocorre o aborto espontâneo. Tá? Alguma dúvida em relação a isso? Quando é que a desencarnação funciona? O espírito tem que voltar. Como eles se curam? Se ele tem livre-arbítrio de não pensar aí? Ah, sim, entendi. Vamos imaginar 100% das encarnações, tá? De 100% das encarnações, sendo otimista, 0,5% é compulsório. 0,5%. Quando ocorre a reencarnação compulsória? Quando o espírito é profundamente mau, profundamente enraizado no egoísmo. A espiritualidade retira ele das regiões inferiores e reencarna na marra. Para quê? Para que ele possa ter contato com novos ares, com outros espíritos, que não sejam aqueles viciosos que ele está habituado. Então ele reencarna. Só que o processo de reencarne, nesse caso, é um pouco mais complexo. Por quê? Porque os mentores espirituais não só assistem o processo de ligação, mas assistem todo o processo de gestação de forma mais firme. Todas as gestações são assistidas, mas essas são mais firmes. Para quê? Para que ele não se solte. E aí, depois que reencarna, aí não tem. Quando nasce, aí já não tem mais como. Né? Até porque o processo desses espíritos, vamos imaginar assim, todo o processo de encarnação, tirando os espíritos altamente superiores, o espírito passa por um período de sono, de anestesia. Mas é uma anestesia que faz com que ele perca a consciência, mas o inconsciente dele, às vezes, está com tanto medo de reencarnar que ele consegue, mesmo inconsciente, quebrar os laços. Tá? É como o sono. Quando você está dormindo, mas você está sonhando. Então você se mexe. Não se mexe? Grita, assusta a esposa no meio da noite. Acontece? Você está dormindo. É a mesma coisa o processo.
a pessoa o espírito está anestesiado. Só que o processo de medo que ele tem de voltar e não dar conta é tão grande que ele consegue se desvencilhar. Nesses casos de reencarnação compulsória, a anestesia é mais forte, vamos colocar assim. Ele literalmente apaga o espírito, ele só vai se aperceber quando ele estiver encarnado. Aí não tem mais como voltar. Tá bom? Há alguma probabilidade de na mãe? Olha, a pergunta é se há alguma possibilidade do espírito encarnante do filho incutir na mãe o processo de aborto. Ou seja, o próprio espírito encarnante induz a mãe ao aborto. Tá? Não há essa possibilidade pelo fato dele passar o processo anestesiado. Tá? Quanto mais endurecido, mais anestesiado. Então, não... Não. Não, porque aí, no caso do medo, ele próprio consegue, mas não intuir a mãe. Agora, um parênteses rápido. E aí, eu já cantei a bola, tá, gente? A pergunta é fácil. Qual o maior processo de transe mediúnico que existe? Hã? A gestação. A mãe se torna médium do filho durante 9 meses. O filho induz a mãe a ter determinados pensamentos e sentimentos em relação ao ambiente que ela está. Gozado, né? Então, o filho se torna espírito comunicante da mãe. No Evangelho, a gente tem isso. Maria vai visitar Isabel, as duas estão grávidas. Na hora que Maria entra, Isabel fala assim: eu não mereço receber a visita do meu mestre em minha casa. Quem que estava falando? João Batista. Então, após a fertilização, tem um esperma e um óvulo sozinho, principalmente, o que é? o óvulo e o esperma sozinho, sem a fecundação, é matéria. Não tem vida. Então, ele tem, aí que está. O que é vida? Tá? Vamos colocar assim. Uma planta tem vida? Tem vida. Tem vida. Por que ela tem vida? Cuidado com a resposta. Vamos colocar. Isso. Mas tirando, por que ela se alimenta? Por que ela mantém a circulação da seiva? O que faz isso tudo acontecer? Questão A, porque ela tem um espírito encarnado nela. Questão B, porque ela tem um espírito influenciando ela. E aí? Olha, presta atenção, coisa interessante. Até o reino animal, ou seja, no reino vegetal e mineral, o espírito não encarna. O espírito influencia. Então, não tem um espírito encarnado na planta. Ele influencia a planta. Ele começa a encarnar na fase animal.
Se você falar, tem um espírito encarnado no meu cão, tá certo. Agora você falar, tem um espírito encarnado na minha samambaia. Não. Tem um espírito influenciando aquela samambaia a manter o processo de vida orgânica. Tá? Então, vamos utilizar o mesmo exemplo. O esperma e o óvulo. Eles não têm um espírito ligado a ele. Não tem um espírito encarnado ali. Mas ele tem o espírito, no caso não é um espírito, são os amigos espirituais, a equipe que direciona o processo de encarnação, que influencia aqueles espermatozoides a passar por todo o caminho necessário para chegar ao óvulo, tá? E o processo de fecundação também. Então, eles não têm uma vida por si mesmo, eles têm uma vida artificial, influenciada pelos espíritos amigos que direcionam o processo de fecundação, tá? É meio complicado isso, mas deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo certo? É bom tirar agora, porque vai piorar. Sim. Sim. Vamos imaginar o processo de evolução como camadas cada vez mais profundas. Eu não vou me aprofundar muito na questão 540, que na questão 540, o Espírito de Verdade fala assim, e assim o Espírito evolui da célula, do átomo primitivo até o arcanjo, vírgula, que um dia também foi átomo. Então, qual o primeiro corpo material que o Espírito influencia? Um átomo. Imagina? Aí ele vai, uma célula, uma molécula, né? Então, dentro de nós, temos milhões de princípios inteligentes trabalhando para que o corpo mantenha-se vivo. Olha que interessante. E aí vai para uma pedra, por exemplo. O espírito vai encarnar dentro da pedra? Não. Ele se liga, ele influencia os fenômenos que ocorrem o que ali? O fenômeno de atração e repulsão física e química, só. Passa milhares de anos nessa condição. Aí ele vai evoluir. Ele se liga, ele se aprofunda um pouco mais no processo de influenciação na planta. Aí não é só o sistema de atração e repulsão física e química, mas a sensibilidade. Vai se aprofundando nessa influência e entra na fase animal. Aí ele reencarna. Ele encarna, ele mantém o processo de atração e repulsão física e química, que é, por exemplo, os batimentos cardíacos, a circulação do sangue, tá? Ele mantém a sensibilidade, que os animais também têm. E ele tem algo a mais, que é o instinto, que é uma vertente que vai se dividir na fase humana entre a razão e a emoção. Então, é um processo lento e gradual de aprofundamento dessa influência, até chegar no processo animal, tá? Chegando no processo animal, ele vai se desenvolvendo. Sim, das moléculas de água, sim. Sim. É. Mas olha que interessante. Ele publica essa pesquisa em 1987, se não me engano.
87. Em 1857, aí me ajudem quem é bom de matemática, mas mais de 100 anos, eu acho que 130, né? 130 anos antes, o Espírito de verdade já falava que o Espírito se ligava ao átomo. Então, quando a molécula de água é exposta à nona sinfonia, a imagem dela é como se fosse um cristal, linda. Quando ela é colocada, desculpa quem gosta, funk, ela se desorganiza toda. Né? Por quê? De onde vem isso? Do espírito que está influenciando ela. Né? Não está encarnado na molécula, tá, gente? Está influenciando. Que é um processo. Você acha que a gente consegue inconscientemente, de um dia para a noite, controlar o processo de 10 trilhões de células, que é o nosso corpo? Não. Como que aconteceu isso? A gente começou controlando um átomo, aí uma célula, aí uma molécula, e aí foi, ao longo dos bilhões de anos. Né? Vamos partir para outra? Está tudo ok? Alguma dúvida nisso? Pois não. Tá. Tá, a mesma coisa. Só que aí tem 3 questões. A inseminação artificial, espiritualmente, segue o mesmo processo. Tá? No momento que o espermatozoide é introduzido no óvulo, fecundando, tá? In vitro, ocorre a concepção. O espírito se liga. Ah, mas espera lá. Eles fecundam dezenas de óvulos para testar. Nem todos pegam. Não é assim? Porque tem 3 condições aí. A primeira, e a esperada, normal. A equipe espiritual designada para aquele processo encarnatório escolhe os espíritos que vão reencarnar. 1, 2, 3, 5, enfim. Se ligam eles, concepção, ligam eles a esses óvulos fecundados, que quando vai ser transferido para o útero, eles vingam, palavra utilizada pelos cientistas, né? Tá? Alguns não têm espírito ligado. Segunda opção. O que acontece? Quando coloca no útero, ele não vinga. Por quê? Porque não tem espírito ligado. Ah, mas espera lá, e aqueles que ficam anos esperando ali e depois são descartados? Aí entra uma questão interessante que o professor Jorge Elahá fala. Vocês conhecem Jorge Elahá? Nossa, é um cara fantástico, viu? Vale a pena conhecer. Coloca assim, ó, Pinga Fogo Jorge Elahá. Ele faz um Pinga Fogo também que é fantástico. Tem determinados espíritos que fizeram muito... Como que eu vou colocar? Muita caquinha. Eles pisaram em muita gente encarnada. Quando eles desencarnam, por questão vibratória, eles vão se vincular a quem? Aqueles espíritos que ele prejudicou. Começa o processo de perseguição, obsessão. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Por isso que Jesus fala que perdoar é bom para quem perdoa, não para quem é perdoado. Tem espíritos que têm tantos inimigos no mundo espiritual que a espiritualidade superior pega eles
e se liga a um óvulo, porque no momento que ele se liga à matéria, o óvulo, ele deixa de vibrar, ele deixa de pensar que ele está anestesiado. E nisso, os seus algozes o perdem no radar, não encontram mais. E ali ele fica 1 mês, 2 meses, 5 meses, 10 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, tendo um período de sossego. Depois que ele está meio fortalecido, é liberado daquele óvulo e ele volta para o mundo espiritual. Se for utilizar aquele óvulo para o processo de reencarne, ele não vai vingar. Ah, mas e se escolherem aquele óvulo antes dele se libertar? Mas não tem uma equipe espiritual preparando tudo isso? Eles vão intuir os médicos a escolher um óvulo que tem um espírito que precisa reencarnar. Alguma dúvida? Tudo certo? Entendeu que se fizer muita caquinha, a gente vai ter uma turma atrás da gente no mundo espiritual? Então tá bom. Tinha mais alguma coisa para eu falar em relação a essa pergunta, o que é? Ser rompidos pela vontade do espírito e a criança não vive. Ok. Então, acho que é só isso, né? Tudo certo? Então, vamos lá. O que acontece ao espírito se o corpo... Espera aí. Que escolheu morre antes de nascer? Ele escolhe outro. E por que que o espírito, o corpo morre antes de nascer? Ou porque ele cumpriu a tarefa dele, ou porque ele se arrependeu. Se ele se arrependeu, ele escolhe outro. E continua o processo evolutivo. Tá? Descarta totalmente a culpa dos pais. Me perguntaram esses dias, e se a mãe não quer o filho? Se a mãe faz o possível para que não sobreviva, não o aborto em si. Ai, meu Deus do céu, por que eu fui engravidar? Eu não quero filho. Fica falando. Isso é suficiente para que ocorra o aborto? Não. Porque a espiritualidade está ali orientando, fortalecendo aquele espírito a manter. Só que causa e efeito, né? Quando essa criança nascer, esse espírito vai trazer no inconsciente. Essa mulher não gosta de mim. E aí só Deus sabe como que vai ser essa relação mãe e filho, né? Não é assim? Ah, lembrei o que eu tinha que falar. Da mediunidade da criança e da mãe, né? Processo de gestação. Olha que interessante. Por que que as pessoas falam que mulher grávida tem desejo absurdo? Influência do espírito encarnante. Olha que interessante. A mulher nunca teve ciúme do marido. Engravidou, é um ciúmes doentio. Onde você vai? Onde você foi? Onde você teve? Fica aqui comigo. Eu tô frágil, eu preciso de você aqui. Por quê? Indício que o espírito encarnante é muito apegado ao pai. Então, ele joga aquela energia de amor e a mãe, como médium, capta como sentimento de ciúmes, de apego. Chora quando o marido vai trabalhar. Acontece. E o contrário, acontece também quando o espírito encarnante não gosta, é inimigo do pai. Aí, coitado do pai. Por quê? Porque a mulher engravida já não quer mais dormir na mesma cama, já tem uma certa repulsa do marido. Hã? É, exatamente. Por que isso? A criança não gosta do pai.
e traz para a mãe esse sentimento. Como resolver? Doutora Nancy T. Tober, uma das maiores psicanalistas dos Estados Unidos, que criou o termo criança índigo e criança cristal, um casal foi até ela e a criança tinha 3 anos. E disse, doutora, queremos saber quando que devemos começar o processo de educação do nosso filho. Quantos anos eles têm? Ele tem 3 anos. Deveria ter começado 3 anos e 9 meses antes. O processo de educação começa quando se descobrem grávidos. À noite, esposa e marido passam a mão na barriga, falam com ele, você é muito amado, nós te amamos muito, nós estamos te esperando ansiosos, você vai ser muito feliz com a gente. Vai trazendo para a criança um ambiente de paz, de amor, de carinho, colocar música. Funk não, pelo amor de Deus. Coloca aí uma 9ª Sinfonia de Beethoven, a 6ª Sinfonia Pastoral, que é muito bonita. Sertanejo também não pode. Música suave. Ele vai transformar esse sentimento de repulsa do pai ou da mãe em sentimento agradável. João, e quando o espírito encarnante tem problema com a mãe? Aí a gravidez é complicada. Não sai do banheiro, vomita toda hora, tem dificuldade, tem dor aqui, tem dor ali. Vira e mexe, tem algum problema na gestação. Vai no médico, o médico, não é nada, fica tranquila. Aí tem que fazer repouso para segurar a criança. Então, é um processo delicado que é um indício que o pai e a mãe têm que começar o processo de educação ali. Para quando a criança nascer, ela se sentir amada. E modificar esse padrão de repulsa. Porque muitos casos de pais e mães que fizeram isso, e a criança, quando nasceu, tem uma paixão pelos pais. E se não tivesse feito? Apenas fortaleceria aquilo que ele traz de outra existência. A repulsa, o ódio. Não posso confiar nele, não posso confiar nela. E aí a criança é daquele jeito, né? Não é? Porque processo de educação, meus irmãos, não vamos nos enganar, não. Começa no momento que você descobre grávido. E é um processo constante. André Luiz fala que o processo de reencarnação se completa por 7, 8 anos. Até aí, você consegue torcer o pepino. Mudar os padrões. Depois daí, entrou na adolescência, Deus te abençoe. Porque o que acontece com a criança quando entra na adolescência? Todo o sentimento que ele traz de influência do passado irrompe, volta ao consciente. E aí há uma luta entre o passado e o que ele aprendeu na educação da infância. Quem ganhar essa luta vai forjar o caráter dele quando adulto. Se ele vem não gostando da mãe, e a mãe relegou ao abandono a educação, quando chegar na adolescência, como é que vai ser? Bater na mãe é pouco. Mas se a mãe demonstrou amor, carinho, educação ao longo de toda, muda. Muda esse processo e aí ele se torna um espírito mais afável, né? Tá? Então, o processo de educação é essencial. Não é por outro motivo que o espírito de verdade fala: o pai e a mãe são co-criadores com Deus. Eles não só concedem o corpo físico, mas eles auxiliam no processo de modificação do espírito. Tá? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos lá?
346A. Qual a razão dessas mortes prematuras? A gente já comentou a razão espiritual. As imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Mais uma vez eu volto a dizer, por que Kardec não falou da forma com que nós estamos falando hoje? Porque naquela época não tinha os conhecimentos de biologia que a gente tem hoje. Para ele explicar o processo de desencarnação prematura, ele, dessa forma com que a gente está falando, ele teria que tocar em alguns pontos de biologia que naquela época ainda não eram conhecidos. Tá? Então, ele simplesmente diz as imperfeições da matéria. Porque dependendo do grau de imperfeição da matéria, o espírito não sobrevive. Tudo certo? Alguma questão? Não, da matéria, então é física. A impossibilidade do espírito habitar aquela matéria, aquele corpo. Tá? Então vamos imaginar um anencéfalo. Nasceu sem cérebro. Não tem como sobreviver. Tá? O processo de desenvolvimento do feto é tão prejudicado que ele não consegue manter a vida física. É nesse sentido. Agora, a gente não pode confundir com deformidades, tá? Porque o perispírito que forma, que modula, que molda o corpo físico. Se eu, através das minhas atitudes negativas, deformei o meu perispírito, como será o meu novo corpo? Perfeito? Aí eu posso nascer com paralisia cerebral, com tetraplegia, com problemas sérios de coração, de respiratório, etc. Dependendo da região que eu mais afetei. É apenas um exemplo, tá, gente? Quando eu falo em exemplo de reencarnação, eu não estou falando que é a regra geral. Uma pessoa que fumou a vida inteira. De tal forma que ele gerou um enfisema pulmonar, um câncer, um processo qualquer. Isso marca o perispírito. Se ele não muda essa questão no perispírito, pelo arrependimento e pela prática no bem, ele volta. No momento que ele vai formar o corpo físico na região do pulmão ou da circulação, é formado com deficiência. E aí a criança nasce com asma, com bronquite asmática, com problemas respiratórios. Parentes, caixa alta, negrito, itálico, sublinhado, piscando. Nem toda pessoa que tem bronquite asmática é ex-fumante, tá? Pode ocorrer milhares de situações para que isso ocorra. Tá? Tá bom. Ó, e aqui a gente dá para a gente encerrar com essa aqui, ó, 347. Que utilidade pode ter para um espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do nascimento? Poucos dias depois. Lembra que a gente falou? Se a concepção é na fecundação, quando que começa a trajetória do espírito no novo corpo como encarnado? No momento da concepção. Então, quando ele nasce, ele já está com 9 meses ligado no corpo. E aí ele coloca o seguinte: o ser que não tem a consciência inteiramente desenvolvida da sua existência. Por quê? Porque ele passa adormecido esse período. Tá? São raros os espíritos que mantêm a consciência. Espíritos altamente evoluídos. Tá?
Jesus, João Batista, naquele exemplo que eu dei, Francisco de Assis, etc. O ser que não tem a consciência inteiramente desenvolvida da sua existência, a importância da morte é para ele quase nula. Muitas vezes, como já dissemos, uma prova para os pais. Eu segurei essa quarta possibilidade exatamente por causa dessa questão. Ele pode desistir da prova da encarnação, os laços estão muito frágeis, ele se liberta. Ele pode cumprir a sua missão nesse período de gestação, cumpriu, terminou, volta para o mundo espiritual, aborto espontâneo. E ele pode voltar e desencarnar durante o período de gravidez ou logo depois, não por um desses dois motivos, mas por prova para os pais. O espírito não precisava passar por isso. É uma prova ao espírito e uma expiação para os pais. Os pais precisavam passar por uma experiência assim. Por quê? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais e causas anteriores das aflições. Algo que ocorreu no passado e que eles entenderam no plano encarnatório ser a melhor forma de resgatar isso, passar por esse tipo de experiência. O espírito reencarnante não tem nenhum problema quanto a isso. Então, por que ele vem? Por amor aos espíritos dos pais, por serem extremamente vinculados a eles por amor, fala, olha, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu venho para ser seus filhos nesse período e desencarno para ajudar vocês a cumprir essa tarefa, para passar por essa experiência. Para ele é uma prova, ele vai passar por uma dificuldade por amor ao outro. E para os pais, uma expiação. Passar por essa experiência vai libertá-los de alguma questão mal resolvida do passado. Tá? E aí, por isso que ele diz, o ser não tem a consciência inteiramente desenvolvida da sua existência. E a importância da morte é para ele quase nula. Ou seja, para ele está vindo para ajudar os pais. Não por ele. É muitas vezes, como já dissemos, uma prova para os pais. Então, os pais passam por esse processo como meio de expiação. E a criança, o espírito encarnante, passa como meio de prova. Ou seja, não tinha nada que voltar, ele não precisava voltar, mas por amor ele volta. Prova. Um amigo querido no mundo espiritual vai ter que retornar como deficiente mental. Uma pessoa que é muito vinculada a ele, um amor profundo, não tem que voltar. Ele volta com o pai ou mãe. Não porque ele precisa, mas por amor. Para ajudar esse espírito que vai voltar nessa condição. Prova. Sofre, que nem cachorro. Mas não porque tem necessidade, por amor. Isso é prova. Tá? E a maior de todas é Jesus, né? Jesus não precisava vir. Veio por quê? Para nos ensinar o caminho. E mais do que isso, caminhar com a gente. Eu sempre gosto da questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem dado à humanidade para servir de modelo e guia? Jesus. Modelo e guia. O que é modelo e o que é guia? Guia é assim, olha, você quer ir para o centro? Está de carro? Então você vai dar a primeira curva aqui, vai descer aqui, até você chegar lá na avenida. Aí você vira, você está no centro. Você guia, ele mostra o caminho.
Ele indica o caminho. Modelo. Espera aí, vamos lá que eu vou com você. Jesus foi guia. Ao longo dos 3 anos dele, ele mostrou como é que era. O que tinha que fazer? Nas 12 últimas horas, ele foi modelo. Ele mostrou, não só mostrou o que tinha que fazer, ele passou para nos mostrar como vencer. Não é? Então, é nesse sentido. Modelo e guia. Prova. Entende? Então, essa questão da reencarnação é extremamente importante, porque é a partir daí que a gente começa a analisar a importância da nossa existência. Chico Xavier falava assim: aproveita a encarnação. A fila lá no mundo espiritual para voltar é imensa. Aproveita enquanto você está aqui. A reencarnação é uma bênção na vida da gente. Então, nós precisamos aproveitar a reencarnação. Aproveitar no melhor sentido da palavra. Porque vai chegar um momento, e isso não vai vir com aviso prévio, que um infarto, uma doença, um acidente de carro, um problema qualquer, e a gente acorda no mundo espiritual. E aí? Eu me preparei para isso? Eu vivo uma vida compatível para viver bem no mundo espiritual? Eu já vivo de tal forma que eu vivo tranquilamente num local em que todo mundo lê meu pensamento? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Se está ou não está preparado para viver no mundo espiritual. Se está, maravilhoso. Se não está, corre. Corre. Por quê? Porque a gente pode viver, sei lá, 40, 50, 60 anos. Eu não. Porque eu já cheguei no pico, né? Então, se eu der muita, mas muita sorte, é 50 anos. E olhe lá como que eu vou chegar aos 100. Né? Mas pode ser daqui 50 anos, como pode ser hoje à noite. E se eu dormir e não acordar no corpo físico? Será que eu estou preparado para isso? Porque o grande erro das pessoas é achar que a gente vai ficar eternamente aqui. Que morte é uma loteria macabra que só pega os outros. E quando pega alguém da nossa família, a gente se revolta com Deus. Porque enquanto está morrendo milhares no Iraque, enquanto está morrendo milhões não sei aonde, é a vontade de Deus. Mas quando morre um familiar querido, que Deus fez isso comigo? Vamos ser sinceros, não é assim? Então, a gente precisa começar a pensar nesses conceitos para modificar a estrutura do nosso comportamento, para quê? Não para os outros, mas para mim mesmo. Porque não será o meu vizinho que vai ter que se virar no mundo espiritual. Não é meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa, meu marido. Sou eu. Sou eu. Pergunta que se deve fazer todo dia para se querer evoluir. Eu já perdoei hoje? Não é? Menos. Lembrando que às vezes a gente pega pesado, mas é necessário, porque tem determinadas doenças
que a gente não trata com suco de laranja. Tem que ter quimioterapia. Ai, o João pegou tão pesado. É melhor eu pegar pesado que pegar leve demais, você desencarnar e falar, puxa, o João não me explicou isso. Poxa, como que ele deixou acordar aqui no umbral? Chama o João lá para eu reclamar. Não é? Então, gente, perdão é lei, tá? Oi? Perdoar ao próximo e a nós próprios. É tão interessante isso. Desculpa, gente, eu posso ficar mais 5 minutos? Tranquilo? É tão interessante isso que Jesus fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ama. Olha que interessante. Você só consegue amar a Deus se você amar o próximo. Por quê? O que é caridade? O que é amar ao próximo? O fariseu perguntou a Jesus: o que é amar ao próximo? Jesus responde lá no Evangelho de João: fazer ao outro o que gostaria de receber, e não fazer ao outro que não gostaria de receber. Então, você só consegue amar a Deus se você ama o próximo. Se você fez algo por um desses meus pequenos, a mim estará fazendo. Tá? Só que você só consegue amar o próximo se você se amar. Porque se você não se amar, você não consegue amar ninguém. Mas se amar não é se adular, não é achar que você é o melhor. Não, é entender que você é um espírito que ainda está encarnado na Terra porque tem muitos pontos falhos. E tudo bem. E da mesma forma que todos nós aqui, a gente está evoluindo para tentar retirar esses pontos. E a gente só vai conseguir se libertar disso através da prática do bem. Por quê? Eu dou aonde está e vocês dão a frase, tá bom? Carta de Pedro, segundo capítulo, versículo 8. Só o amor cobre a vastidão de pecados do mundo. Está vendo como vocês conhecem a Bíblia? Por quê? Porque quando eu faço bem, eu reparo o mal que eu fiz. É uma tabela. Eu costumo dizer que quando nós nascemos como espíritos imortais, Deus nos deu uma conta no banco da providência divina. E um cartão Master Plus Premium. E a gente vê cada ação positiva, depósito. Cada ação negativa, saque. Quando nós desencarnamos, nós somos levados ao banco da providência divina, consciência. Puxamos o saldo. Saldo positivo, fica no mundo espiritual. Vai evoluindo aqui. Saldo negativo, volta para zerar o saldo. Por quê? Porque a primeira obrigação do devedor é resgatar o débito. É assim. Simples assim. Ou como diz Madre Teresa de Calcutá, no fim de tudo, você vai chegar à única conclusão, que tudo que aconteceu na tua vida foi consequência de uma relação entre você e Deus. Nunca foi entre você e o outro. Todas as pessoas, exatamente todas, sem exceção, que cruzam o teu caminho, como familiar, como amigo de trabalho, como colega, como qualquer coisa, só entraram no teu caminho para te ajudar a evoluir. Tua condição financeira
tua condição econômica, tua condição social, tua condição de saúde, tudo gira em torno do teu processo de evolução. Por quê? Porque a reencarnação tem por objetivo principal a evolução espiritual. E se, para que o espírito evolua, o corpo precise padecer, a gente se lembra de Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios. Não é os Coríntias, é os Corintos. Tá? Se um soldado perde o uniforme, mas ganha a guerra, o que é para ele isso? Nada. Tá bom? Alguma questão? Alguém quer colocar alguma coisa? Clélia, por favor. Cássia Navarro Vieira. Oi? Pedindo de oração para Cássia Navarro Vieira. Ah, tá. Então, no momento agora que nós vamos fazer a vibração final, nós vamos pedir por ela também, tá bom? Depois eu encerro com a vibração. Pegando o gancho que a gente sempre vê, foi cada dia, né? Nós vamos fazer a festa do peregrino. O peregrino é um espírito. A boa e a maré fazem um trabalho muito. Um trabalho de recepção da pessoa que está com câncer. Depois tem fisioterapia, dentista, médico, encaminha, saúde, e atende muitas pessoas. Eu acho um trabalho muito lindo, mas também muito bom. E às vezes você está numa roda de conversa, a pessoa está ali limpo, né? Aceitou a doença, não se mantém. Então, é bem bonito para a gente conviver. Então, para isso, para que essa bomba se mantenha em pé, lógico. Então, nós vamos fazer a festa São Peregrino, dia 25 de maio, em Mapa, a série de segunda-feiras, vai haver churrasco, tem música, tem violão, enfim, né? E os ideias são as conferências. Quem quiser, quem puder, colaborar, sentindo tá? Procura pulseira comigo, aqui atrás está o Pix, faz o Pix na hora que pode fazer de começo do mês. Como vai ser a partir das 11h30, vamos ser das 2 às 5, e a gente está frisando bem o não desperdício. Porque o que a gente vê, a pessoa mal educada, vai lá, pensa que é para comer faz um desse tamanho, não consegue. Então, nesse ano, a nossa meta é trabalhar no não desperdício. Porque não pode. Bom, então, está muito bem. Bom, obrigado. Obrigado. 80 reais. Criança de 1 a 6 paga, de 6 a 11 paga metade. Bom, então agora vamos à prece final e logo após ao passe. Mestre Jesus, nos integramos em agradecimento pelo teu amoroso carinho e amor conosco, pelos seus missionários da luz que aqui estiveram, nos dando a honra da presença luminosa. E rogamos que nos abençoe, nos fortaleça, para que os conceitos analisados hoje possam não apenas adentrar a nossa mente, mas alcançar o nosso coração, nos fortalecendo na renovação necessária para seguirmos o teu infinito amor.
Rogamos também pela nossa irmã, que está passando por esse momento de necessidade, que as equipes superiores possam abençoá-la, para que a vida e o amor, mais uma vez, prevaleçam. Em nome de Jesus. Gratidão a todos. Vamos ao passe. Sexualidade, sofrimento, dor, obsessão, tristeza, depressão, ansiedade, luto,